Auro 11 é o novo ETF da Buena Vista que vai replicar aqui ouro com pagamento de dividendos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Dá uma olhadinha aqui então no ETF Auro 11, lançamento aqui da Buena Vista. Tá marcado aqui para o dia 28 de agosto, logo mais aí para ser lançado na Bolsa Brasileira. Vamos dar uma olhadinha então no ETF original, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, que ele está replicando, falar um pouquinho aqui da apresentação apresentada aqui por eles. E a gente vai bater aqui o olho em relação a uma comparação com o S&P e também ainda com aqui o ativo original barra indexado. Bom, então já comentei para mim se você investe em ouro através de ETF ou se você tem barras de ouro em casa, né, embaixo do colchão, aquele colchão duro, né, barras de ouro embaixo do colchão. E se você gostaria que ele pagasse dividendos, tá? Uma coisa bem diferente aqui, bem diferenciada assim como eles fizeram com o Bitcoin. Acho que é bem interessante a gente comentar isso. O ouro, ele não paga dividendos, né? É um ativo que é um metal extraído da terra ou até de asteroides aí, quem sabe. Mas aqui é interessante a proposta que a Buena Vista traz, tanto aqui, tanto em alguns outros ETFs, para tentar encontrar aí um mercado específico que busca essa renda passiva. Quem me conhece sabe que eu estou em época mais jovem da vida, ainda não estou buscando renda passiva, não é a minha estratégia, não sou o maior fã do mundo, mas querendo ou não, as soluções vão sendo criadas e a gente pode analisar para entender um pouquinho mais delas. Fora, claro, né, o incômodo que eles fazem no mercado, né? Essa é uma das coisas mais legais, assim, de ver ETFs diferentes. Muitas vezes ele não vai servir para você, mas quando ele tem uma proposta que incomoda o mercado, isso é muito bom para o mercado e para os clientes em geral, e daí começam a surgir outros ETFs parecidos de outras gestoras, concorrência, menor taxa, mais eficiência, aquela coisa toda, e você sabe que isso é bom para o seu bolso. Então, qual que é a ideia aqui do Auro 11? Basicamente é replicar esse cara aqui, que é o IAU. IAU vem aqui de ouro, né? Aquela abreviação do ETF lá do exterior. E de income. Esse aqui é o padrão da NIOS. Esse aqui é o nome certo. Nesses dias eu fiz reunião com a Buena Vista para receber o material aqui, tirar umas dúvidas com eles. Aí eles chamavam de NEOS. Aí eu vou falar NIOS, que eu descobri que é o certo. Então, qual que é a ideia geral aqui desse ETF original? É distribuir aqui na faixa de 1,2% ao mês de dividendos através lá da venda coberta. Lembrando que esse ETF aqui ele é super novo e super recente, então a gente não tem tantos dados assim para trás para puxar uma simulação do Auro 11. Estou olhando aqui só um pouquinho para a apresentação comercial deles. Eles falam que o objetivo é capturar aqui a valorização do metal, o ouro, né? E ainda assim receber dividendos mensais aí com venda coberta aí de opções ao longo do tempo. Eles mostram aqui alguma comparação do ouro, do S&P, do Ibov e do CDI e mostram aqui como o ouro e o S&P de certa forma são correlacionados e também tem a volatilidade equivalente. Vou mostrar um pouquinho depois da correlação dos dois ali no panorama Resulta Capital, mas aqui é importante você já entender. Eu tô tentando trazer os vídeos menos técnicos, tá? Mas às vezes tem que falar umas coisas. A grande sacada da venda coberta, principalmente feita por profissionais, né? Através das estratégias mais complexas que os ETFs trazem. Você precisa de um pouquinho mais de volatilidade. Então, ETFs ou então ativos que não são voláteis, eles não vão ter tanto retorno da venda coberta. Por isso que a gente tem, por exemplo, o Coin 11, que é um dos que mais paga dividendos, porque tem mais volatilidade que se beneficia da venda coberta. É óbvio que isso também traz outros riscos. Não existe almoço grátis. Mas ainda assim, o ouro aqui ele tem essa característica de volatilidade relativamente alta, assim como o S&P 500, por exemplo, que eles estão trazendo aqui no material. E isso possibilita fazer essa estratégia. Eles estão trazendo um pouquinho já das informações antecipadas aqui, a taxa global 0,98, já vamos falar mais sobre isso, reforçando aqui sempre a questão da tributação ali dos proventos, né, os dividendos aqui, 15% na fonte, diretamente retido aqui do Brasil, e aqui na venda das cotas você vai pagar 15%, padrão também via DARF. Tá lembrando que, até onde eu sei, imagino que isso aqui vale também para o Auro 11, não existe bitributação para o caso muito específico da Buena Vista, por conta ali de uma parceria entre News e Buena Vista. Eu encaminhei uma vez uma matéria da Infomania que dizia tudo explicado lá. Fica aí o convite para Buena Vista nos comentários se quiser esclarecer para nos dar essa certeza. De qualquer forma, esse aqui são as tributações nacionais. E a meta aqui de dividendos deles é de 1 a 1,2% ao mês, através aqui da venda coberta de opções. Eles mostram aqui algumas vantagens, né, diversificação e proteção. Ouro é interessante aí para você proteger o seu poder de compra no médio e longo prazo. Claro que ele é volátil, então não é uma coisa que só sobe, né? Outra vantagem é que você recebe aqui um fluxo mensal de dinheiro dos dividendos
de um ativo que é mudo, esse mudo aqui quer dizer que não é um ativo que paga os dividendos, né? Teoricamente aqui é um metal precioso, enfim, através da estratégia você consegue estar exposto indiretamente a ele e também recebendo dividendos. E aqui a simplicidade, quer ou não, eles fazem tudo isso para você, você não vai precisar ficar gerindo as opções, nem ficar girando os contratos de forma manual. Isso aqui eu sempre falo, tá? Quando a Buena Vista tiver um concorrente aqui no Brasil que também fizer esse tipo de operação de venda coberta, ou se você for comprar diretamente no exterior, né? Cada um tem uma opção aí. Eu sempre reforço que se você busca renda passiva através de vendas cobertas, se você não sabe muito bem o que você está fazendo, não vale a pena fazer sozinho, cara. Tem muitos mais riscos do que parece, é muito mais complexo do que parece, e você tem que tomar muito cuidado para não ficar exposto aí ao risco da ruína. Vai que você aperta lá um botão errado, sai vendendo as puts, por exemplo, ao invés de vender as calls, isso pode te custar muito dinheiro. Sei que parece brincadeira, mas não é, tá? Quem é leigo e iniciante às vezes erra essas coisas. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Então, para quem busca fazer essas estratégias com opções, se você não tem muita noção do que você está fazendo, sabe as gregas, sabe esse negócio todo aí, não faz, cara. Ou você não compra, ou usa aqui alguma dessas estruturas. Lá no exterior também tem vários concorrentes, para você não ficar exposto aí ao risco da ruína. Não é nem sobre esse ETF, tá? Tô falando realmente uma questão importante para o seu investimento. Eles mostram aqui um pouquinho como é que funciona essa geração de renda em relação aqui a essas vendas cobertas. Eles falam aqui mais um pouquinho de algumas vantagens aqui no material publicitário deles, focado aqui em renda mensal. É como um ouro que paga aluguel. Interessante. Investimento tático funciona aqui como um hedge, que vai ter um aumento de posição quando o ouro está mais volátil, e aquela estratégia das opções vai reduzir a volatilidade das quedas. Você pode ter essa exposição para médio e longo prazo para tentar se aproveitar da característica deflacionária do ouro. Então, o ouro tem aquela questão ali da reserva de valor, né? O ouro, querendo ou não, está muito no noticiário ultimamente, de uns anos para cá, principalmente ali por causa do evento de 2020. Eu não falo não, dizem que o algoritmo corta o alcance. Se é verdade, eu não sei. Mas 2020 o mercado financeiro caiu, você sabe por quê? Foi por isso. E aí, daquilo lá até agora, teve muita impressão de dinheiro e tal, isso gerou uma certa inflação, e aí isso faz com que ativos deflacionários, como por exemplo o ouro, o próprio Bitcoin, se beneficiem de alguma forma desse ciclo todo. Tá? Claro que ele também tem volatilidade, não é só comprar e achar que vai subir, bom se fosse assim simples, né? Mas não é. E aqui você tem então esse satélite de renda, de certa forma aqui, descorrelacionado ao mercado convencional. Isso aqui tem certa verdade, né? Tem que ver ali a questão da correlação indireta ali com o S&P 500, por exemplo, mas de certa forma a característica alternativa do ouro, de fato, ela é descorrelacionada com grande parte dos ativos mais convencionais. Não é 100%, mas é verdade que ele tem um comportamento bem diferente, tá? Nos bull markets, ele é bem correlacionado, mas ele também pode passar muitos anos de lado. Vamos falar sobre isso nos riscos ali em relação à geração de renda. Olha lá, aqui é exatamente aquilo lá que eu comentei em relação a 2020, o início da P. Nesse caso aqui, nessa janela bem específica, o ouro teve até uma valorização, quando na realidade aqui o S&P 500 e o Ibov caíram 17% e 44% respectivamente. Essa janelinha ruim para o Ibov, hein? E aqui eles reforçam um pouquinho ainda do ciclo do ouro, como é que ele funciona na prática, está afetado aí pela taxa de juros real dos Estados Unidos e as expectativas de inflação. Por que isso aqui é mais importante dos Estados Unidos do que o real, né? É sempre bom lembrar, a gente é patriota e tal, é super importante. Mas, querendo ou não, o dólar ainda manda bastante no mundo, então, para quando você está preocupado com a inflação global, o ouro realmente pode fazer sentido. Tá? Agora, vou ficar só olhando para a inflação brasileira, Anthony. Daí tem que ver, tá? Muitas vezes o dólar está em outra trajetória, não é só o ouro que vai te proteger, vamos dizer assim. Eles reforçam aqui um componente, isso aqui é bem verdade, tá? Em relação aos bancos centrais mundiais estarem comprando muito ouro ali desde acho que faz uns 3 anos. Tem um vídeo mais antigo no canal que eu mostro esses dados, acho que foi no vídeo do Gold 11. Realmente, os bancos centrais criaram uma demanda aí de compra de ouro justamente para proteger as próprias reservas, né? Era um sinal de que eles iam possivelmente gerar inflação. Fora ainda a demanda da tecnologia, né? Usada aí para componentes eletrônicos, né? Aqueles ligações de placa assim por diante. E por último aqui, eles falam que é possível você combinar aí essas características para manter aqui algum ativo descorrelacionado em relação aqui à sua carteira. Bom, e aqui a gente tem um pouco do produto específico, o ETF em si, e é nesse momento que você deixa o like e se inscreve no canal, porque isso é muito importante para você, e daí pode ter mais análises como essa.
Então o ETF ainda não está lançado, não tem como falar quanto é que custa a cota, qual o patrimônio líquido e assim por diante. A cota geralmente sai a R$ 100, tá? Não tenho certeza nesse caso, mas de qualquer forma, daqui a 3 meses, quando vocês pedirem para eu fazer a atualização recente do Auro 11, aí a gente vai saber quanto é que ele estava, como é que ele está funcionando. Mas aqui as informações que a gente pelo menos tem aqui de início, mais práticas, né? O ticker é Auro 11, lá na bolsa, vai ser lançado aqui 2 dias, estou gravando aqui no dia 26, tá? Esse vídeo deve estar indo ao ar dia 27 de manhã. Liquidez padrão de ETF D mais 2, Market Maker UBS. E aqui taxa global 0,98. Vamos falar mais sobre isso. Aquelas questões todas que você já conhece. E aqui sobre as taxas, só para esclarecer. A informação que eu tenho mais recente, deixo aqui aberto para a Buena Vista me corrigir se eu estiver errado, é que essa taxa global aqui é 0,98. Tudo que você paga, incluindo os ETFs dos Estados Unidos, tá bom? Essa aqui é a informação mais atualizada que eu tenho. A nomenclatura ficou igual a algumas outras gestoras, acabou confundindo um pouquinho. Então, só para deixar muito claro, a informação que eu tenho aqui é que a taxa global, ou seja, tudo que você vai pagar, incluindo nacional, internacional, se tem isenção, se não tem, administração, gestão, assim por diante, é de 0,98. E aqui aqueles impostos de renda que a gente já comentou anteriormente. E claro, se você quiser aprender na prática todos os conceitos para investir através de ETFs focados aqui do Brasil e de bônus ter carteiras recomendadas tanto de crescimento ou de renda passiva, tem aqui nossa plataforma com as assinatura para você ter todos os acessos aos nossos produtos e ainda receber essas carteiras e o método completaço que em muito breve estará sendo lançado para você poder formar sua carteira, conseguir gerir ela na continuidade e ficar exposto aí a diversos tipos de ETFs, de novo, tanto para quem busca crescimento quanto renda passiva. Então, se está interessado, clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais. E aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser interesse, também pode acessar gratuitamente ali, diretamente no primeiro link da descrição ou no segundo link. Queria fazer alguns comentários sobre o ativo ouro em si e também sobre o IAUI, que é o ativo do exterior, né? Já que a gente não tem ainda o Auro 11 lançado aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto aqui é alguns comentários em relação ao ouro e ao S&P 500. Por que eu vou comparar esses dois ativos? Eles são totalmente diferentes, a gente percebe aqui graficamente como existem ciclos e existem momentos, mas ambos são muito voláteis. Nessa janela aqui, inclusive, o ouro bateu o S&P, né? Pegando aqui 99 até agora. 99 faz tempo, hein? Assim, pouco importa quanto que bateu, quem que rendeu mais, não é esse o ponto dessa conversa, justamente isso aqui, ó. Embaixo a gente tem dois indicadores, vamos falar primeiro deles sobre o CC, que é o Correlation Coefficient, é um indicador para mostrar aqui a correlação entre os dois ativos, o S&P e o ouro. O que o CC ele nos mostra, tá? Isso aqui também está lá no Capital Certo. Lá eu detalho um pouquinho mais, aqui eu tenho que ser mais ligeiro, né? Senão o vídeo não acaba nunca. Ele basicamente mostra aqui a correlação entre dois ativos. Então eu escolhi o ouro aqui nos candles, tá? Como gráfico principal, e eu botei aqui para correlacionar com o SPY, que é o S&P 500, um gráfico semanal, tá certo? Então, basicamente aqui, a título de análise rápida, a gente tem aqui o 1 ou o -1, ou então o 0. O que é isso? Quando é 1, quer dizer que os dois ativos são correlacionados positivamente, vamos dizer assim. Quando um vai, o outro vai para o mesmo lado. Quando é -1, aqui no caso, quando um cai, o outro sobe, né? Quando um vai para um lado, o outro vai para o outro lado. E quando é 0, eles não têm correlação. Às vezes caem junto, às vezes sobem junto, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro. Qual que é o ponto aqui sobre o ouro e o S&P 500? Eles têm um comportamento meio misto. Então, em alguns momentos, eles são inversamente correlacionados, em alguns momentos, eles são positivamente correlacionados, e em outros momentos, eles são neutros. Neutros é menos comum, até se for parar para pensar. Expandi até um pouquinho aqui o período da análise, mas eles seguem com esse comportamento misto. Então, você tem que ter na cabeça a característica do ouro de que ele pode ou não estar correlacionado com o S&P 500. No caso, em alguns momentos ele vai estar, em alguns momentos ele não vai estar. É claro, se você for estudar o ciclo, o que aconteceu com a taxa de juros, você vai achar algumas explicações da época, né? Não quer dizer que isso vai se repetir. Mas historicamente, ele tem aqui esse comportamento misto. Isso aqui é um ponto positivo para o fato dele estar descorrelacionado em vários momentos, que já é uma questão interessante. Um outro ponto, não é porque ele não é uma empresa, né, de bolsa, vamos dizer assim, que ele não tem volatilidade. Então, assim, ele não é tão volátil necessariamente quanto uma ação individual, sei lá, Nvidia, por exemplo. Dando um exemplo, eu não verifiquei os dados, mas ele é muito mais volátil do que a média dos ativos, né? Não é que nem renda fixa, por exemplo. Então você tem que tomar um certo cuidado. Aqui eu puxei, por exemplo, o ROC também, só para a gente ter um pouquinho de noção das janelas móveis que ele entregou. Isso aqui está em dólares. Deixa eu multiplicar isso aqui agora
para reais, só para mostrar para você quanto é que seria aqui um Gold 11 simulado, que possivelmente na indexação pode se parecer de forma aproximada com o Auro 11 após reinvestir os dividendos. Se eu não falo assim, os caras falam que eu não estou sendo claro o suficiente, tá? Então, isso aqui é uma simulação, tá certo? Então, só para você ter um pouco de noção aqui da rentabilidade e comportamento simulado aqui do ouro em reais dos últimos muitos anos. Só para mostrar aqui como as janelas móveis se comportaram. Ele teve picos de valorização aqui muito próximo a 100%, a 90%, 93% aqui, 75% aqui em cima. Em muitas faixas ficou acima aqui dos 30%, 40%, 50%. Então, assim, valorizações altas nos momentos de maior valorização, né? Também tiveram os momentos piores de desvalorização. De novo, estou trazendo aqui em reais, ou seja, muitas vezes, naquele exato momento, o dólar estava se valorizando e o ouro estava caindo, e aqui a nossa visão em reais deu uma segurada, tá? Teria que fazer um estudo ultra detalhado, sem condições de fazer isso agora. Então a gente vê aqui drawdowns muito baixos, se for parar para pensar, menos 25%, né? Na crise mais recente aqui, 2017, ou então menos 15% aqui, né? Na situação aqui de 2021, 22, em outras ocasiões também. Então, de certa forma, um risco-retorno melhor do que a média do que a gente vê por aí, tá? A gente vê geralmente é um drawdown um pouquinho maior para ativos que entregaram essa rentabilidade no passado. Não quer dizer que vai se repetir, mas você tem agora a noção clara de que existe uma volatilidade considerável. E ele também pode passar um tempão de lado, tá? O que é bem importante falar. Por exemplo, aqui, por mais que ele está com o dólar embutido, né, nessa gráfica que eu já gerei agora, ele ficou um tempasso aqui de lado, né? Então, isso você tem que ter essa expectativa também. Pô, olha aqui, cara, 4 anos praticamente de lado, né? Vou pegar esse período aqui, ó. Apple praticamente que 4 anos de lado. Então, tem que ter esse tipo de expectativa caso se exponha a algum ETF, algum ativo relacionado a ouro, né? Independente se paga dividendos ou não. Bom, e aqui eu coloquei a questão aqui do IAUI, o ativo original lá da News, em cima aqui do GLD, por exemplo, que é o ETF de ouro que não paga dividendos. O que a gente gostaria de sempre de ver é um comportamento muito parecido deles. A questão da volatilidade muda um pouquinho, questão de mercado também. Só que aqui a gente tem aquela situação de ser muito recente. Então, como o ETF original foi lançado em junho, cara, faz muito pouco tempo, eu não considero isso aqui dado suficiente para uma análise, tá? Ah, Anthony, por que você não fez uma simulação dos últimos 50 anos do Auro 11? Porque não existe isso. Ele é lançado em cima de opções, nem tinha opções de 50 anos atrás. Então não é possível simular esse ativo do passado, tá certo? Mas o que muito provavelmente vai acontecer? A situação parecida que a gente vê no Coin 11 ou nos outros ETFs aí de venda coberta, que a Neos usa estratégias muito similares, tá? Vai justamente ali estar próximo e parecido aqui do índice original. Tá? Nessa janela muito pequena, que não é suficiente para considerar, o IAUI, ou seja, o Auro 11, está até ganhando aqui da rentabilidade do ouro, tá certo? Quando a gente indexa esses dois ativos, é só para visualizar aqui, a gente vê que essa linha está subindo, né? Só para quem não conhece ainda. Quem não conhece ainda essa análise tem que se inscrever no canal. A gente vê essa linha subindo um pouquinho, quer dizer que o IAUI, ou seja, o ativo de cima da indexação, está se valorizando mais do que o de baixo, que é o GLD. Mas isso aqui, na minha opinião, é muito pouco tempo ainda, não dá para dizer que isso vai acontecer, tá? A tendência é eles terem uma rentabilidade muito parecida. Pode ver que os topos dos fundos são bem parelhos, a movimentação é parecida, mas por algum motivo aqui o IAUI teve uma valorização um pouquinho melhor do que o GLD. Pode ser que novamente esse spread volte a fechar, né? Muito provavelmente ele vai fechar. A gente sabe que existe uma possível ineficiência ali da venda coberta por conta de possíveis altas muito explosivas, ou então por conta de você estar recebendo dividendos e ter ali o imposto retido na fonte, né, pessoal? Não tem jeito, o imposto ele é uma fonte de ineficiência. Então, se você precisa da renda passiva, faz parte pagar o imposto quando é através de dividendos, são as leis, mas tem que saber que existe esse detalhezinho. Outro comentário que me foi dito é que essa taxa de distribuição aqui, ela geralmente vai ser assim, 1 a 1,2%. Mas existem alguns riscos, pelo menos eu vou alertar aqui, que é justamente o ouro passar muito tempo de lado sem volatilidade. Porque se ele passar muito tempo de lado, como a gente viu 4 anos, não quer dizer que os dividendos vão diminuir. Não quer dizer. Somente se a volatilidade cair. Então, aparentemente foi feito um estudo, isso não acontece tão recentemente, tão frequentemente, mas é importante deixar no radar aí pelo menos um risco desse percentual diminuir um pouquinho. De novo, se alguém da Buena Vista está assistindo e eu precisar me reiterar depois dessa informação, me corrija aí que depois
eu faço os ajustes. Mas eles são bem inteligentes na estrutura que eles criam, porque muitas vezes essas vendas cobertas dão mais de 1% ao mês. Isso eles já fazem com vários ETFs lá do exterior. Daí, quando dá um lucro maior do que aquilo que está pretendido na distribuição, eles deixam o dinheiro investido em treasuries como margem para as próximas vendas. E aí, quando precisar, eles distribuem aquela margenzinha para seguir na constância. Mas é importante sempre a gente levantar os riscos e estar ciente de todas as formas, né? Outros riscos que você tem aqui é a questão de ser volátil. Então, se você coloca um percentual muito alto na sua carteira, isso aqui pode trazer algum tipo de drawdown assustador ou desnecessário, ou então movimentações que não combinam com o seu perfil de risco. Sempre importante estar bem alinhado com isso. O bom investidor não é aquele que ganha mais num mês, e sim aquele que está mais alinhado com o seu próprio plano, com seus próprios objetivos, e também aqueles outros riscos que a gente já conhece. Esperar sempre o ETF ser lançado, acompanhar com calma, ver como é que a liquidez está funcionando, como é que o market maker está funcionando. Eu sempre falo, você não precisa entrar no primeiro dia do ETF, porque isso é coisa de quem está com urgência, e urgência é só com bombeiro, polícia e SAMU. Você é um investidor, você pode ter paciência, esperar um pouquinho para ver como é que as coisas vão se desenrolando. E claro, se vocês quiserem novidades, quando ele for lançado, for andando um pouquinho, eu posso fazer aqui aquelas comparações de indexação do Auro 11 versus o ETF original, indexação e assim por diante, mas aí eu preciso que você comente para mim aqui embaixo e se inscreva no canal, que eu sei que tem muita gente que assiste e não se inscreve, para eu saber que esse conteúdo te interessa. E claro, se você não gosta de ouro e quer saber só de Bitcoin, tem aqui o NBIT11, uma opção bem diferente também, relacionada agora ao ouro digital, ao Bitcoin. Teve um lançamento aí para você entender um pouco mais desse novo ETF e também tem uma proposta bem diferenciada. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.